microempresas e empresas de pequeno porte que desejam optar pelo regime tributário do Simples Nacional podem solicitar essa mudança até o último dia útil do mês de janeiro, dia 29. Mas, afinal, como funciona tudo isso? Para explicar melhor e tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo o empresário contábil e diretor do Sescap Londrina, que é o Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região, o Marlon Marçal. Tudo bem, Marlon? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, tudo jóia. Prazer te receber aqui, viu? Ô Marlon, como é que funciona esse regime tributário do Simples Nacional? Perfeito. O regime tributário do Simples Nacional, ele é um regime direcionado para aquelas empresas com faturamentos menores, né? Então, o próprio nome, ele acaba sugerindo, né? Ele é um regime tributário direcionado para microempresas e empresas de pequeno porte. Uhum. Tá? Que tipo de empresa pode fazer parte desse Simples Nacional aí? Hoje, quase que todas as empresas, né? Existem algumas variáveis, né, que precisam ser seguidas para que a empresa possa fazer essa opção. Então, neste caso, a empresa ela tem que se atentar ao seu faturamento, então ela tem que estar dentro de um faturamento de até 4.800.000 no ano para poder ser optante pelo Simples Nacional. Ela precisa também ter um cuidado se o sócio tem mais de uma empresa e aí esses faturamentos eles se somam, ou seja, um sócio que tem duas empresas, participa de duas empresas, ele precisa estar atento se, somando o faturamento das duas empresas, se ultrapassar em um ano, né, 4.800.000, essa empresa não pode ser optante do Simples. Mas hoje a gente tem comércio varejista de roupas, calçados, enfim, prestações de serviço, por exemplo, manutenção automotiva, manutenção elétrica, todas essas atividades são permitidas a serem optantes pelo regime do Simples Nacional. Certo. Agora, além do Simples Nacional, quais são os outros regimes tributários existentes? Certo. Bom, nós temos hoje 3 regimes tributários, basicamente, para empresas privadas, né? Então, a gente tem o Simples Nacional, a gente tem o regime normal. Dentro do regime normal, nós temos o lucro presumido e o lucro real. Basicamente, o Simples Nacional ele tem esse nome de simples, por quê? Porque ele unifica os impostos em uma única guia, que a gente chama isso de DAS. Então, é uma simplificação da metodologia da apuração do imposto, né? Em vez de você ter 6 guias de impostos para pagar, você tem uma única guia com todos esses impostos dentro dessa guia, porém com alíquotas reduzidas. Então, por isso do nome Simples Nacional. Uma empresa do regime normal e uma empresa do Simples, elas pagam quase que todos os mesmos impostos. A diferença é a forma de apuração e alíquotas desses impostos. Então, do Simples, é uma guia unificada com todos esses impostos, e já no regime normal, seja lucro real ou presumido, você tem que pagar daí a figura dos DARFs, né? Então, a gente tem daí um DARF de imposto de renda, um DARF de contribuição social, um DARF de PIS, de COFINS, todas as guias separadas. Já no Simples, a gente paga tudo isso numa guia só. Qual que é mais vantajoso para o empresário? O Simples Nacional, ele foi criado já para as micro e pequenas empresas com o objetivo de ser mais vantajoso. Isso não é uma regra, tá? Mas, assim, na maioria dos casos, o Simples Nacional ele é vantajoso, principalmente em relação à parte trabalhista. Por quê? Porque uma empresa do regime normal, a empresa ela tem que pagar 20% de INSS, além daquilo que já é descontado do colaborador. Já no Simples Nacional, né, na maioria dos anexos, não tem essa cobrança. Então, só na parte trabalhista ele já é mais vantajoso. E, além disso, também as alíquotas, como elas são reduzidas, elas tendem a ser mais vantajosas. Porém, é preciso verificar qual é o ramo de atividade e qual é o produto. Entendi. Porque hoje a tributação ela está muito atrelada ao produto que se vende e não somente ao regime tributário. Então, não dá para escolher, né? Tipo assim, eu vendo isso, aquilo, eu quero o Simples Nacional. Não é bem assim. Assim, você pode até escolher. Só que aí você tem que fazer uma análise, por exemplo, de qual é o NCM do produto que você vende, se esse produto é importado ou não, quem que é seu cliente, se você vai vender para a pessoa jurídica ou se você vai vender para a pessoa física,
Se o seu Entendi. cliente está no estado do Paraná ou se está fora do estado do Paraná, tudo isso são variáveis que influenciam na tributação. Isso precisa ser analisado para, de fato, verificar, opa, compensa eu ser do Simples Nacional ou não. Mas, regra geral, na maioria dos casos, o Simples Nacional é um regime muito mais vantajoso para as empresas. Perfeito. Como e quando os empresários podem fazer parte desse Simples Nacional? Certo. Bom, uma empresa que ela está sendo constituída, ela sempre, no momento que ela é constituída, ela pode fazer a opção entre os regimes de tributação. Né? Então, ela tem 30 dias daí para fazer a solicitação da opção ao Simples Nacional. Uma empresa que já está constituída, ela pode fazer essa opção sempre, do dia 1 até o último dia útil de janeiro, que nesse ano vai ser no dia 29. Então, para empresas em funcionamento, o período é agora. Tá. E uma vez feita a opção em janeiro, essa opção não pode ser mais desfeita depois. Ou seja, você só pode mudar o regime tributário em janeiro do ano seguinte. Tá. E quem não fizer essa mudança, mudar para essa opção, acontece o quê? Quem não fizer, um exemplo, uma empresa do regime normal, né, a gente está vendo muito acontecer isso por conta de pandemia, uma série de situações. O faturamento das empresas, de muitas empresas, diminuíram. E essas empresas que estavam no regime normal, talvez agora possam se enquadrar no faturamento que permite a opção do Simples Nacional. Então, é importante que ela faça essa opção agora, dentro do mês de janeiro, até o dia 29, porque depois disso, é só em janeiro do ano que vem que ela vai poder fazer essa opção. Não tem como fazer retroativo. Tá. E aquelas empresas que já estão inseridas no Simples Nacional, Marlon? Então, as empresas que estão inseridas, a gente sempre tem um cuidado para que elas, se for vantajoso, né, permaneçam no regime. Porém, para ela permanecer no regime, é sempre importante ela estar atento aos débitos. Né? Este ano a gente tem uma diferença que, com a pandemia, a gente tem observado que a Receita Federal não tem encaminhado o ofício de desenquadramento. Por quê? Quando a gente não estava na época de pandemia, em condições normais, se a empresa ela tem débitos não negociados, essa empresa ela perde o direito de opção ao Simples Nacional. Então, esse ano, em função da pandemia, a gente não está vendo a Receita fazer esse movimento, porém não há nenhuma legislação dizendo que isso não vai acontecer. Então, é sempre importante manter os débitos negociados, né? Se tem dívida, parcelar, né? E evitar também, para sempre ter a certidão de débitos em dia, para evitar qualquer tipo de problema com a opção do Simples. Perfeito. E a gente ouve falar muito agora de microempreendedor individual, tal da MEI, né? Isso. O que é esse sistema? Como é que funciona? Bom, o MEI é o regime tributário mais simples que hoje nós temos no Brasil. Né? Mais que o Simples Nacional. Mais que o Simples. Por quê? Porque o MEI ele é um valor de imposto fixo. Já o Simples Nacional, ele é um imposto calculado com base no faturamento da empresa. Então, o microempreendedor, ele tem recordes de adoção, desde 2009 ele foi criado, e ele é um valor fixo. Né? Este ano, o que basicamente vai se ter aí de uma novidade em relação ao microempreendedor é a atualização da sua guia. Porque como a guia dele, o DAS, né, que é o imposto do microempreendedor individual do MEI, é recolhida com base no salário mínimo, ocorreu um pequeno reajuste no salário mínimo, então essa base de cálculo aumentou um pouquinho, a guia vai acompanhar o índice de reajuste do salário mínimo. Quem que pode se enquadrar no MEI? Bom, são diversas atividades, mas basicamente a gente tem costureiras, cozinheiro, vendedores ambulantes, geralmente prestadores de serviço como um todo, né? Mas hoje a gente tem muitas atividades mesmo. Então, a recomendação é que sempre consulte, a gente tem um portal hoje nacional do governo, tá? Que é o gov.br/microempreendedor, e lá tem todas as atividades permitidas. Mas a gente tem desde prestações de serviço como instalação elétrica, jardinagem, Olha que né? bacana. Essas atividades, elas podem ser amparadas pelo regime do microempreendedor. Lembrando também que esse microempreendedor ele pode ter um funcionário registrado na empresa dele, e ele também contribui para a Previdência Social. No caso, com um valor menor, mas ele contribui
com base em um salário mínimo, né? Então ele vai estar assegurado, coberto pela Previdência também. Entendi. E Eireli, Marlon? Já ouvi falar em Eireli também. É a mesma coisa que Simples Nacional? Menina, eu não entendo Não. nada disso daí. Não, legal. Vamos lá. Eireli é natureza jurídica. Então, o que é natureza jurídica? É tipo de empresa. Então, assim como, por exemplo, limitada, Tá. empresa individual, e existe a figura da Eireli, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Então, isso é um tipo de natureza... Não tem nada a ver com regime tributário. Não Tá. tem nada a ver, mas ela Só pra saber. mas ela foi um regime que, quando saiu esse tipo de natureza jurídica, foi muito utilizado porque é um tipo de natureza onde o sócio só tem ele de sociedade na empresa, mas a sua responsabilidade está limitada às suas cotas de capital. Ou seja, ele tem que integralizar no mínimo 100 salários mínimos e aquilo ali é a responsabilidade perante a empresa em tese. Entendi. Qual que é a sua principal dica, Marlon, para os empresários que estão nos assistindo, para os prestadores de serviço que estão nos assistindo agora? Bom, a principal dica é, para aquelas empresas, especialmente que estão com queda de faturamento, tiveram queda de faturamento em função da pandemia, né, com dificuldade financeira, talvez essas empresas agora, em função do faturamento, possam ser optantes pelo Simples Nacional. Então, é o momento para fazer o pedido da opção, né, para ter essa economia tributária no ano de 2021, que vai ser um ano aí de recuperação, né? Não vai ser tão fácil, né? Assim, então, já ajuda aí uma boa economia tributária, que a gente sabe que no Brasil é uma carga pesada, né? Verdade. Obrigada, Marlon. Prazer te receber hoje aqui, viu? Olha, se tiverem dúvidas, mais dúvidas para o Marlon Marçal aqui, manda no nosso WhatsApp, tá? 991765602, a gente traz ele de volta, ou pode mandar direto no Instagram, né, Marlon? Do Sescap LDR, tá? Sescap LDR, que eles respondem lá para vocês. Obrigada, viu, querido? Obrigado.